Já estamos chegando com novidades para vocês, nosso quadro Espaço Pet. Você sabia que já tem UTI para animais de estimação de pequeno porte? Isso mesmo, unidade de terapia intensiva. Uma boa notícia para os tutores, para os donos dos animais, que assim como eu, é apaixonado pelos seus animais, pelos seus bichos, pelos seus filhos e filhas. E até para muita gente, são os únicos animais ou membros da sua família. Isso mesmo, vocês sabiam disso? Muita gente vive praticamente sozinha e ali se dedica aos animais de estimação, que passam a ser ali parte da sua família e atuam diretamente na qualidade e autoestima dessas pessoas. Também hoje no programa nós vamos falar dos cuidados com a pele durante temperaturas baixas, por exemplo, o frio ou temperaturas que caem rapidamente. Quais são os cuidados? Será que a nossa pele realmente precisa de cuidados especiais ou somente as mulheres que geralmente buscam esse tratamento? Claro que não. Crianças, homens, mulheres, todos devem se preocupar com a saúde da pele. Não é uma questão só de estética não, tá, gente? Qualidade de vida e pode inclusive trazer problemas de saúde, o mau cuidado com a saúde da pele. Ficou curioso? Claro, sempre muita informação aqui no programa Mega Profissionais, mas informação com qualidade. Quando? Agora, daqui a pouquinho, rapidinho, intervalo rápido e nós voltamos com o programa Mega Profissionais especial de hoje. Como sempre, todos especiais para vocês. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio e me trazer o programa. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né, ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta e agora vamos falar dos problemas que o frio pode causar à nossa pele. Exatamente, claro que muita gente já está sentindo ou já sentiu os efeitos do inverno diretamente na pele. As mulheres já são especialistas, inclusive na prevenção e dos cuidados com a pele. Os homens às vezes nem tanto. Mas hoje aqui nós vamos falar para ambos os cuidados que nós devemos ter com a pele nesse inverno. Será que basta passar apenas ali um hidratante e já está tudo resolvido? Nós sabemos que o indivíduo é um todo. O corpo deve também merecer e precisa desses cuidados. Claro que nós convidamos uma especialista para nos alertar, nos informar hoje. Quem está conosco hoje no programa é a doutora Annelise Dutra, ela que é médica dermatologista e fala conosco diretamente de São Paulo, de Campinas. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao programa Mega Profissionais. Olá, Tancredo, muito obrigada, é um prazer poder estar com vocês. E como você mesmo disse, né, nós estamos numa estação que é sofrida para a nossa pele, né? Frio ainda aí, doutora? Aí em Campinas? Tá muito frio. Tá frio mesmo, hoje ainda tá um pouquinho melhor que os últimos 2 dias aí,
Eu ainda moro numa região aqui que é um condomínio mais arborizado, então assim, eu cheguei a acordar alguns dias com 4 graus, 3 graus, então... E não tem lago aí não, né? Porque quando tem lago, então é pior ainda, né? Passa um rio aqui no condomínio, então assim, é que bem benção, gelado. Que benção, né? Bom, doutora, nós estamos observando mudanças climáticas no mundo, no planeta todo, já tem algumas décadas, né? Isso decorrente, claro, de efeito estufa e as suas consequências. E também o clima tende a cada vez mais ficar em fases intensas, né? Igual, por exemplo, o inverno, né? No Brasil, cada vez mais as pessoas se reclamando muito das baixíssimas temperaturas, né? Ao contrário na Europa, por exemplo, que o calor afeta e ataca todo mundo, né? A pele sofre muito com o inverno. Isso todos nós já sentimos os efeitos. Eu, por exemplo, né? O que eu sinto primeiro são os lábios. Ficam secos, né? No inverno. Por causa da baixa umidade, é isso? Por causa da baixa umidade. A nossa característica aqui, né? O inverno no Brasil é caracterizado por uma umidade baixa. Então, isso nos gera um sofrimento. Por quê? Quando a pele já sofre com um ambiente seco e a gente ainda toma banho mais quente, a estação por si só faz com que a gente tenha o hábito de ingerir menos líquido. Então, tudo isso piora. No inverno, a gente toma banho realmente muito quente, né? Porque como é que faz? Senão vai congelar ali, né, doutora? Mas não pode. Não pode? Não. O banho tem que ser morno e rápido. Mesmo assim, porque assim, no verão o ideal seria a gente tomar banho quase frio, né? E no inverno, o banho morno. Porque eu sei que é impossível você falar que no inverno você vai tomar um banho morno para frio. Mais morno. Porque isso tira... A gente tem na pele, que a gente chama de nosso manto hidrolipídico, que é a camadinha que nos faz a hidratação e proteção da pele. Quando a gente toma um banho muito quente, usa muito sabão, usa bucha, a gente dilui essa gordurinha. Então a gente resseca mais ainda a pele que já está sofrendo com o ambiente seco, com a nossa baixa ingesta de líquido, com a falta de hidratante, porque o ideal é que as pessoas passem hidratante no corpo todo, principalmente nos primeiros 5 minutos pós-banho, que é o horário que a gente mais absorve a hidratação. E ainda a ingestão de líquido, que não pode esquecer. Voltando ainda no banho, que eu estou preocupado com o banho, a pessoal me deu a notícia que tem que ser um banho morno, né? Com certeza ele será rápido, né? Isso aí já é uma consequência... Não, mas é uma consequência natural, né? Você não vai ficar ali muito tempo, né? Embora o corpo tende a assumir aquela temperatura, acredito eu, que ele tende a equilibrar ali aquela temperatura, não sei. Isso acontece muito no verão, não sei se acontece no inverno, né? No inverno também. A gente tende a ter um equilíbrio. Certo. E aí a gente, claro que vai ser um pouquinho mais curto, né? Mas um outro fato que a senhora está me agregando é a questão da quantidade de banhos, né? Nós estamos num país tropical, onde nós temos por costume, né, ali, e temos acesso, né, a muita água. Então a gente costuma ali tomar, às vezes, 2 banhos, 3 banhos por dia, né? Tem pessoas que tomam 3 banhos por dia. Não é o ideal? Não é o ideal. Olha isso, né? Assim, claro que a gente precisa tomar banho. Nós estamos assim num período de pandemia, que a gente ainda tem que falar de higiene, que é ideal, claro. Todo mundo tem que tomar pelo menos um banho por dia. Mas o ideal é que pare aí no inverno. Um banho por dia. Eu acredito que as pessoas também não vão ter nem coragem, né, ali de tomar mais de um banho por dia. No máximo na hora do almoço. Claro que de manhã é difícil, hein? É puxado. Tá. Essa questão do banho é importante. A questão da hidratação, a senhora já nos garantiu aqui que, na verdade, inverno e verão é a mesma coisa, né? Tem que continuar sempre o corpo muito bem hidratado. Com relação a essa questão da camada de proteção que a senhora falou, hidrolipídica, é isso? É, o manto hidrolipídico. Isso. A senhora falou que nós temos na pele. Mas isso não é na derme? Não. Na verdade, assim, claro, a derme é a mais rica,
mas ele fica na parte mais superficial, que é a nossa camada córnea. Então, assim, tanto que se você passar a mão, você sente a sua pele gordurosinha. E quando ela está muito ressecada, é que está faltando a gordurinha. A produção começa na parte de baixo, que vem na derme. E ela vai liberando a gordurinha para a parte de cima, que ela faz como se fosse uma capinha de gordura em cima. E se, na verdade, eu vou lavando, eu tiro essa capinha. Se eu passo bucha, eu machuco, eu escorio, eu vou tirando mais ainda. E o sabão, ó, o manto hidrolipídico. Lipídio é gordura. Sabão faz o que com a gordura? Dilui. Então eu tiro toda essa gordurinha que é de proteção com excesso de sabão. Algumas até doenças de pele, a gente fala muito, por exemplo, dermatite atópica em criança, e no inverno piora muito. A gente até fala para os pais usarem sabonetes específicos para isso, que nem fazem muito o processo de saponificação, que é muito espuma, e em áreas específicas. A gente até brinca, fala, usa os sabões nos principais, e não fica esfregando no corpo todo, não. Certo. Essa questão dessa proteção, acredito que ela é renovada diariamente, deve ser uma renovação celular, acredito eu, Renovação celular. No mesmo procedimento. Nós estamos falando da pele, que é o maior órgão do corpo humano, não é isso? Sim, o maior órgão do corpo humano. Ok, então a questão que a gente geralmente tende a acreditar, ou a pensar, ou associar com grandes fatores que levam realmente a gente ter aquela reclamação, aquela dor, aquela pele seca, é geralmente na mãos e rostos, né? Os pés, né? Tem muita gente que reclama muito de ressecamento nos pés. Isso tem alguma coisa a ver com essa manta lipídica ou não? O pé, ele já tem uma camada, a camada córnea, que é a camada mais externa da pele, ela é mais grossa no pé, porque a gente cria uma proteção para você pisar. Então, ela tem que ser mais grossa, tá? Então, assim, ela tem uma hidratação um pouco menor nessa área, tá? Porque é a nossa área de atrito. Então, ela não tem uma hidratação igual braço, face. Eu tenho menos glândula sebácea na área, mas eu tenho, tá? A glândula sebácea, ela anda grudadinha com o pelo. Toda a área que eu tenho muito pelo, cabelo, face, tórax, é a área mais rica em hidratação, porque eu tenho mais glândula sebácea. Então, o pé tem menos, porque ele quase não... Que área do pé que tem pelo? Então, eu tenho pouco glândula sebácea, embora eu tenha, mas eu tenho menos. As pessoas reclamam muito do calcanhar ressecado, né? Chega até fazer cortes ali, né? Essa hidratação não teria que ser natural? É algum problema de saúde quando isso acontece? Então, exatamente o que a gente tem que avaliar. Pode ser uma hiperqueratose, né? Por alteração de marcha, pode ser, a pessoa anda muito descalço, pode ser uma micose, pode ser doenças da área, uma psoríase, um eczema desidrótico, uma dermatite de contato. Então, como eu tenho doenças que podem caracterizar isso e não só um ressecamento, na verdade, eu preciso descartar isso, porque às vezes eu tenho muitos pacientes que chegam, mas doutor, eu tenho rachadura, eu tenho fissuras, chegam a machucar, eu já usei Vodol, já usei um monte de antifúngico, o que eu faço? Eu falo assim, nós vamos começar do zero, porque eu preciso investigar o que está acontecendo aí. Pode não ser só um ressecamento, porque um ressecamento, um bom hidratante, à base de ureia, de glicerina, melhora muito. Mas não resolve se for uma doença. Se for uma doença por si só, não vai resolver. Isso aí é um outro fato que nós levantamos aqui. Inclusive uma queixa muito recorrente, né? As pessoas relatam muito isso nas redes sociais. Né? Muita gente trocando experiências ali, né? Trocando receitas, que eu acho ali muito perigoso, né? Porque não são profissionais da área de saúde, né? Mas muitos influenciadores, inclusive, até indicam, né? Remédios caseiros, né? Enfim, para fazer esse tipo de hidratação. Fica aqui o alerta. Agora, eu também gostaria que a senhora nos falasse sobre essa questão dos químicos que nós usamos no corpo, como, por exemplo, o sabonete. Nessa questão
principalmente na pandemia, né? Muita gente ficou ali muito assustado no início e passou a usar muito sabonete bactericida, né? Extremamente bactericida ali. E eu queria que a senhora explicasse isso pra gente, mas eu vou pedir que a senhora permaneça com a gente um pouquinho aqui. Eu preciso chamar um intervalo e eu queria esclarecer um pouquinho melhor sobre isso. Qual produto, na sua opinião, seria o melhor pra gente? Mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, pode ser? A senhora fica com a gente? Com certeza. Eu volto já já. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Já estamos de volta e para você que chegou agora, nós estamos falando dos cuidados da pele durante esse inverno. A nossa convidada de hoje, ela fala conosco diretamente de São Paulo, Campinas. É a doutora Annelise Dutra, ela que é médica dermatologista. Doutora, antes de entrar no nosso intervalo comercial, nós falávamos sobre alguns cuidados que devemos ter, principalmente para manter a saúde da nossa pele durante esse inverno. E eu questionei a senhora com relação ao uso de químicos, de sabonetes, por exemplo. Quando começou a questão da pandemia, né, todo mundo falou, não, eu preciso me cuidar ao máximo, e eu me incluo entre eles, tá? Eu estou no primeiro da fila ali, e tem aqueles sabonetes bactericidas, né? Extremamente ali voltados para esse fim, né? Mata 99% das bactérias, né, e tudo. Esse sabonete, eu posso fazer o uso dele recorrente? Sempre? Então, na verdade, o ideal é a gente não fazer com uso diário. Por exemplo, em todos os meus banhos eu vou usar um sabonete bactericida. Ele vai ressecar, tá? São poucos os sabonetes bactericidas que têm um componente hidratante nele. Tá? Que tem glicerina, que tem algum umectante, hidratante que permita que a ação de manutenção do manto hidrolipídico aconteça, tá? Então, o ideal é assim, eu preciso do sabonete bactericida. Eu trabalho em área contaminada, eu lavo as mãos todas as horas, em 1 ou 2 vezes do dia eu lavei as mãos, os pés com ele. Se eu falar que o ideal é lavar meu corpo com ele, não é, porque ele vai gerar esse ressecamento. Eu usei esse sabonete ali o tempo todo, por um bom tempo, né? Mas eu observei realmente que não é que eu não senti esse ressecamento da pele, tá? Mas eu senti assim a falta do meu outro sabonete, né? Que inclusive tinha perfume, que é muito bom, né? Eu gostava muito dele. Eu falei, não, eu tô com falta dele, e eu fiquei um pouco mais confiante com o avançar do tempo, onde nós fomos tendo mais informação a respeito da doença, né? E isso nós, de uma forma geral, inclusive especialistas da área, e aí foram nos passando, a gente foi tranquilizando um pouquinho mais, e eu fui alternando entre esse sabonete, né, que é bactericida, com outro sabonete que eu utilizava, né? E eu fui diminuindo cada vez mais, mas ainda tomando banho com o corpo todo, e principalmente porque eu tenho animais, eu tenho bichos, eu sou apaixonado por gato, cachorro, eu tenho muitos, tenho 17 gatos e 2 cachorros, 17 ou 19, alguma coisa assim, é porque nasceram agora 2, e eu já tive muito mais. Então, por ter contato com os animais, eu acreditava que estaria me protegendo usando também esse tipo de sabonete. É errado esse procedimento, esse pensamento? É errado. E outra, sabe uma coisa, Tancredo, que as pessoas esquecem? Que assim, a gente precisa avaliar o tipo de pele que a pessoa tem. Muitas vezes a gente esquece, porque assim, igual eu falei, eu tenho pacientes que têm pele normal, pele mista,
pele oleosa, pele seca. Então, para eu caracterizar o tipo de sabonete que ele vai usar, né, assim, às vezes o mesmo sabonete que eu uso não dá certo para você, não dá certo para a vizinha, para o sobrinho. Então, isso tem que ser muito individualizado. A história que você falou das receitas, de você passar a receita para um, passar a receita para o outro, é isso. Porque, assim, eu achei muito válida essa coisa que você falou. Meu sobrinho tem dermatite atópica, meu marido tem, meu filhinho tem. Então, assim, eu lembro um dia que meu sobrinho falou: ai, madrinha, eu comprei um sabonete bactericida. Muito bom, vai tirar os germes. Eu olhei pra cara dele e falei: pelo amor de Deus, você não usa esse sabonete nem no teu pé. Porque ele tem tanta crise de dermatite, de ficar com as dobras todas machucadas. Ele teve crises na infância, hoje ele é um adolescente, no rosto, tudo. Que eu falei que se ele usasse um sabonete dele no corpo para controlar a hidratação dele, seria um veneno. Nossa, isso é sério, hein? Isso ninguém fala, né? Isso a gente não vê nos intervalos comerciais, né? E nas propagandas, né? Bom, então eu já sei que eu vou ter que descartar esse uso desse sabonete, né? Pelas suas orientações passadas aqui, com as ressalvas que a senhora não me consultou, né? Mas está me passando uma informação. Eu tenho uma pele oleosa, né? Isso estaria ligado diretamente ao fato de eu estar gordo, eu estar obeso? Ou não? Não, é o seu tipo de pele. Não. Porque assim, você já tem o aumento da secreção da glândula sebácea, mais pelo é o teu tipo de pele. Então você, na verdade, tem que usar um sabonete que seja, por exemplo, pele da face, que talvez seja mais oleosa, um sabonete para pele oleosa, à base de ácido salicílico. Então, um sabonete que deixe tua pele, não pode ressecar, tá? Porque o organismo da gente é muito inteligente. O fato de você ressecar a pele, ela vai mandar um sinalzinho para o cérebro assim: falta óleo. Ele vai lá e produz 2 a 3 vezes mais. Faz um efeito rebote. Tá. E isso para o corpo todo, né? Que se pensa que é um equilíbrio geral, não vai equilibrar só o rosto, né? Então, é o corpo todo. Você, por exemplo, se você fala para mim que você tem uma pele oleosa no corpo todo, não é que você não precisa de hidratante. Você vai usar um hidratante fluido, loção. O teu hidratante de face talvez seja água termal e não um hidratante à base de creme. Entendeu? Sim. Eu nunca usei. Realmente para mim não dá certo, devido realmente à oleosidade da pele, né? E é claro que a gente trabalha com televisão, tem a maquiagem também, né? Que interfere também de forma a ressecar a pele, né? Mas isso eu realmente evito utilizar. Doutora, eu queria perguntar mais, né? Quando nós temos a oportunidade de conversar com uma profissional que tem embasamento teórico e tem facilidade de expressar, a gente quer reter cada vez mais. Mas infelizmente nós estamos em um tempo de televisão e tudo aqui passa tão rápido, né? A senhora teria alguma consideração final que a senhora gostaria de fazer antes de nós encerrarmos essa entrevista? Eu queria agradecer, queria pedir para todo mundo se cuidar bastante e não esquecer, gente, que eu não falei, mas assim, ó, mesmo sendo inverno, usar protetor solar, tá? Porque a gente não deixa de ter mancha, ruguinha, envelhecer, inclusive luz normal causa isso e principalmente câncer de pele. O próprio protetor vai ajudar a hidratar um pouco, porque muita gente deixa de lado e no verão também. Ele é essencial, mas no inverno, às vezes, as pessoas deixam de lado. Então, não vamos deixar, porque a gente pega muito caso de câncer de pele. E a hidratação é importantíssima. Por dentro, líquidos, né? E por fora, não pode esquecer. Eu quero agradecer muito, Tancredo, é um prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade, o programa de vocês é excelente. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade de conversar conosco e mais uma vez reiteramos o convite para que volte mais vezes, para que possa dividir o conhecimento que tem com todos nós. Muito obrigada, voltarei sim. É isso aí. Atenção para esses alertas que a doutora acaba de nos oferecer hoje aqui no programa. Só que o programa não terminou ainda não. Nós voltamos daqui a pouquinho. E eu, se eu fosse você, claro, não sairia daí.
Já estamos de volta e agora o nosso quadro Espaço Pet. Hoje trazendo uma novidade para vocês, pelo menos para mim é uma novidade. Vocês sabiam que já existem UTI para animais, principalmente animais de pequeno porte? Eu não sabia. Olha que tem mais de 30 anos que eu sou criador de animais, adoro, sou apaixonado pelos meus bichos, mas não sabiam que eles poderiam dispor desse benefício agora, UTI. Claro que não sabia até hoje, porque agora nós vamos conversar com a médica veterinária, doutora Bárbara Maia, ela que é especializada em anestesiologia veterinária e terapia intensiva de animais de pequeno porte. Tudo bem com a senhora, doutora? Seja bem-vinda ao programa Mega Profissionais. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Olha, eu preciso aqui confessar que eu pensei que a senhora teria mais idade, né? É muito jovem, parabéns, né? Estudando bastante, viu? Parabéns por ter começado cedo, né, a se dedicar a essa profissão e já ter essa especialização que até então eu não conhecia. É uma especialização nova, doutora? Isso, é uma especialização que está crescendo bastante, principalmente em grandes centros. Então, assim, a veterinária ela teve uma necessidade de ter essa especialização, porque hoje os nossos pets estão vivendo cada vez mais. Então, com esse avanço, né, do nosso pet vivendo cada vez mais, precisou dessa especialidade para ter um cuidado especial. Sim. Então, aliás, eu quero dividir... Então, na medicina humana, a gente precisa bastante. Sim. Eu quero dividir com a senhora que eu tenho, por exemplo, um gato que está agora completando 23 anos. E é um garoto, um meninão. Briga comigo. Ele briga comigo porque ele tem os horários dele, né? Que eu tenho que chegar lá. E se eu atraso para descer, porque eu tenho um gatinho em casa e tem alguns animais lá, tem alguns gatos lá embaixo. Lá embaixo eu falo porque a casa é muito grande, né? O quintal e tudo. E aí, quando eu chego em casa, sempre vou, assim como acordo também, sempre vou olhá-los, né? Brincar ali com eles. Ali eu perco meu tempo. Ali eu não perco tempo, melhor colocando, eu esqueço do tempo ali. E eu ganho muito com isso. E ele é um garotão, meninão. Tem muito mais saúde do que muito mais novos ali, né? 23 anos de idade, né? Um Highlander ali, né? E essa questão da longevidade é uma alegria para nós que somos apaixonados pelo bicho, né? Agora, a UTI de animais funciona igual de humanos? Tem aquele tanto de médico, não pode entrar ninguém, é um ambiente isolado, que é ali controlado monitoramente pela a questão de bactérias, essas coisas. Funciona da mesma forma? Isso, é bem parecido, bem semelhante. Precisa de uma área separada, né, nos hospitais. Não é qualquer pessoa que pode entrar nessa ala de terapia intensiva. A gente costuma paramentar também, né? Colocar pelo menos um pijama específico pro pé, para não ter risco de contaminação nem nada. E também a área tem que ser climatizada. Então é bem parecida com o de ser humano mesmo. E ambiente estéreo também? Não chega a ser estéreo, né? A gente tenta ter o mínimo possível de bactéria. Mas aí sim é uma área isolada da parte clínica. Doutora, a gente já sabe disso, inclusive que a UTI é climatizada, só que é muito frio, né? Tanto é que as pessoas sempre falam, olha, não pode ficar muito tempo na UTI, começa a ter complicações, pegar outras doenças, enfim, né? Esse risco também tem numa UTI para animais de pequeno porte? Sim, porque assim, o ambiente da UTI, a gente tem que fazer um ambiente mais frio para não ter o crescimento bacteriano. Então, é uma ala específica que só tem doentes graves, né? Então, pode ser infeccioso. Então, tem todos os tipos de doentes. A gente não consegue triar na veterinária igual é da medicina humana. Então, todos esses doentes mais graves a gente coloca nessa parte. E realmente tem um risco de contaminação, sim. O mais cuidadoso possível. É uma área muito específica que tem mais ou menos pacientes gravíssimos, graves, que tem um crescimento de bactéria, assim, tentando
controlar, mas mesmo assim pode ter. Então, é bem minucioso, por isso que a entrada de As pessoas podem visitar o dono, o proprietário, o tutor? Então, isso. Alguns hospitais até permitem a visita, pelo menos uma vez no dia. Outros hospitais não permitem. Então, isso depende de protocolo hospitalar. Mas, assim, a pessoa que vai receber, ver esse paciente, ela precisa colocar o propé, tudo direitinho, para poder ver esse paciente. Não ter risco de contaminação, levar para casa, nem nada. Então, a gente tem esse cuidado. Porque, não sei vocês, mas a gente que é apaixonado por bicho, né? Quando o animal nosso animal está internado, fica aquela coisa, né? Será que tá bem, será que não tá? Como é que tá? Ligo, não ligo, quero saber a atenção. E principalmente quando o animal também está muito acostumado com o proprietário. Porque a gente sente, né, essa distância e eu imagino que o animal também, pelo menos os meus, sentem muito, né? Eu tenho um gato que quando eu viajo, porque eu viajo muito o Brasil todo, e quando eu viajo, quando eu volto, fica emburrado, né? Ele vira as costas, não conversa comigo e demora uns 2, 3 dias pra gente reatar laços ali, porque eles não gostam realmente dessa distância. E essa distância do dono, acredito que o animal sinta muito, né, doutor? Ele pode até repercutir de forma negativa, né? Sim, tem paciente que é muito apegado com o dono mesmo. Mas dependendo de alguns quadros clínicos, às vezes a excitação desse paciente não é tão legal para o tratamento dele. Então, tem alguns pacientes que a gente tenta restringir um pouco, porque ele fica muito agitado, altera a pressão, frequência cardíaca, então a gente tem que ficar no meio termo. Então, às vezes eu libero uma visita online, né, que eu ligo telefone, faço uma visita online. É importante esse tutor ter uma interação com o paciente, mas não a ponto de agitar bastante esse paciente. Você sabe o que só me lembrou agora? Uma vez, um gato meu, ele ficou internado, ele é gigante, é enorme, né? Enorme. E ele adora que eu coça a barriga, né? Porque ele vira, eu tenho que coçar a barriga, eu brinco ali, tempo, né? Ele ficou internado e quando eu cheguei lá, vi ele triste. Imediatamente, eu abri a gradinha, né? Porque não tinha esse negócio de UTI. Eu abri a gradinha que ele tava, peguei ele no colo, coloquei ele no chão e virei a barriga dele e comecei a brincar. Eu só sei que o veterinário arregalou um olho para mim. Gente, vocês não têm noção. Ele olhava para mim de uma forma assim que ele tentava me repreender, mas não conseguia por causa da minha interação com o bicho e tal. Eu não quero nem saber, eu quero brincar com a barriga dele. Ele ficou muito feliz e tal, parece que ele deu uma reativada, tanto é que ele voltou a comer ali, né? Mas agora eu estou entendendo o porquê que o doutor estava ali me recriminando, né? Coitado, eu via no olho dele que ele não podia deixar muito tempo aquela situação ali, né? Eu não quis nem saber, eu fui pro chão, fui mexendo na barriga dele ali, né? Agora a gente esquece dessa outra parte que a senhora acaba de acrescentar, né? Que ele pode ter realmente ficar agitado e subir tudo, desregular, descompensar o animal, né? Isso, mas assim, os pacientes que não estão comendo, que fica mais deprimido, eu até libero a visita. Então, tem paciente que só come com o tutor. Então, às vezes eu libero 5 minutinhos para comer, para fazer aquela interação e logo é só uma visita breve mesmo. É importante para o tutor, importante para o paciente que está lá em condição mais debilitada, mas tem algumas coisas que a gente tem que ponderar mesmo. O equilíbrio é sempre bem-vindo, né? Inclusive, eu tenho um gatinho também, que também ele veio de maus tratos na rua, porque eu nunca comprei animal. Eu só recebo eles, né? Eu acho, enfim, adoto. Aí o que acontece? Eu tenho um animalzinho realmente que ele só come depois que eu brinco com ele, eu brinco um tempinho com ele ali, aí ele vai e come isso no gatilho, na minha casa, né? Aí eu fui ver que é uma questão comportamental dele. Tento tirar um pouquinho, diminuir um pouco, né? Ele para de comer. Aí eu vou e brinco com ele, ele volta a comer.
ele é muito carente, eu acho, né? Mas enfim, eu acho também que eu eduquei o animal de forma errada também. E isso acaba tendo problemas lá no veterinário quando precisar de uma internação, por exemplo, como essa, né? Em Goiânia, nós temos hospitais já preparados com essa UTI, é isso? Sim, tem alguns hospitais que possuem essa área, né, de terapia intensiva. Inclusive, eu faço parte de um grupo de mulheres que a gente faz um contrato com a clínica de prestar serviço profissional 24 horas por dia. Então, caso surja alguma emergência, algum paciente crítico que precisa dos nossos cuidados, a gente disponibiliza um profissional da área para cuidar desses pacientes. Isso deixa a gente mais tranquilo, né? Agora, qual é o momento, né, que se deve pensar numa UTI? E isso agora a gente vai direcionar essa resposta também, doutora, se a senhora me permite, para os seus colegas de profissão. Também para essa intimidade que acredito que não seja surpresa somente para mim, mas para outros colegas seus também, né, para alguns colegas seus também. Mas essa resposta eu vou pedir que a senhora me responda depois do nosso intervalo. Vou pedir que a senhora permaneça aqui com a gente, que eu quero conhecer um pouquinho mais de dados técnicos desse novo trabalho. Pode ser? Pode ser, certinho. Daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso quadro Espaço Pet aqui do programa Mega Profissionais. Claro, rapidinho, eu volto já já. Se eu fosse você, não sairia daí. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Já estamos de volta com o nosso quadro Espaço Pet. Você que chegou agora, hoje eu estou conversando com a doutora Bárbara Maia, médica veterinária, especializada em anestesiologia veterinária e também terapia intensiva de pequenos animais. Isso mesmo, UTI para os pequenos animais. Graças a Deus, estamos podendo contar com mais essa opção para salvar os nossos animais de estimação, que na verdade são os nossos familiares, para quem gosta de animais, é claro. Doutora, como eu disse no bloco anterior, eu queria saber qual momento deve-se pensar em buscar uma UTI para o animal. Porque assim, o dono, às vezes, isso inclusive a questão comportamental de gato e cachorro são bem distantes. Igual, por exemplo, um gato ele é muito resistente a mostrar que está doente, né? Ele demora a mostrar ali que ele está doente, ele tenta resistir, ele faz o que ele pode, o que ele não pode. O cachorro já é diferente, já mostra sinais rápidos, né? Mas geralmente quando um proprietário de gato leva ao médico veterinário, ele ali às vezes a doença já está no estado um pouquinho mais avançado, né? Qual momento a gente deve pensar? Nós, tutores, donos de animais e os seus colegas médicos veterinários. Então, na verdade, o que indicaria esse paciente para ir para a terapia intensiva seria o risco iminente de morte. Então, se ele está em algum estado grave, precisa de cuidados mais intensivos, verificação de pressão, um monitoramento mais agressivo, então ele é um forte candidato para entrar na terapia intensiva, para ficar com esses cuidados intensivos. Mas eu preciso da avaliação do médico veterinário, parte inicial, né, do atendimento, e ele que vai encaminhar esse paciente para UTI.
Então, geralmente chega algum paciente de emergência que teve ou uma parada ou outra coisa, intoxicação grave. Alguns pacientes que são pós-operatório, uma cirurgia mais complexa, mais complicada, que teve complicação durante a anestesia, esses pacientes também são indicados para ir para terapia intensiva. Todos esses casos de UTI que a senhora nos citou aqui, que estão já estabelecidos em hospitais, são UTIs fixas, ok? Ou seja, estão ali dentro do hospital. Existe alguma UTI móvel veterinária? Tem uma UTI móvel, se eu não me engano só tem uma aqui em Goiânia. A gente também presta serviço para ela, caso ela precise, mas ela tem uma equipe dela também. E aí ela só faz o transporte desse paciente para algum hospital que tenha estrutura de terapia intensiva. Ah, tá. Eu digo por quê? Porque às vezes está numa clínica, né? Ali está internado, esse paciente evolui de forma negativa, né? Que necessita realmente de ser transferido para uma UTI, ou mesmo é operado em um centro cirúrgico onde não tem a UTI para fazer esse transporte, né? Porque como é que o dono vai fazer esse transporte? Acredito que precisa de um oxigênio, né? Eu já passei por uma situação como essa, né? De ter que transportar o animal no oxigênio. Isso, não, na UTI móvel tem todos esses equipamentos, tem o oxigênio, tem o monitor, tem tudo certinho para poder transportar esse paciente com a maior segurança possível até o hospital que tenha a UTI. Certo. Queria falar também de uma outra especialidade sua, que é a anestesia. Isso. Eu tenho um problema pessoal com dor. Eu não posso ver nenhum animal sofrendo ou sentindo dor ou alguma coisa assim. E sempre eu remeto, né? Quando vai operar um animal meu, eu falo assim, olha, capricha na anestesia, toma cuidado com a anestesia, porque eu não quero que ele sinta dor. Eu não quero que ela sinta dor, enfim, né? Eu me preocupo muito com o animal. Por quê? Porque o animal é diferente do humano. O humano, ele grita, tô sentindo dor, tá doendo, né? Ou então, não tô anestesiado ainda, tô vendo alguma coisa, né? O animal, não. Ele não sabe o que está acontecendo. Eu acho que eu fico muito com medo, eu fico inseguro e quero pedir a sua contribuição como profissional da área para me deixar mais seguro nesse momento, assim como eu, deve ter centenas de pessoas nos acompanhando nesse momento, né? Centenas que têm esse medo, porque nós temos milhares nos acompanhando agora. Então, assim, a maioria dos tutores se preocupam com essa parte mesmo, que, assim, é fundamental. Então, todo veterinário, assim, mais anestesista, ele sabe avaliar o grau de dor desse paciente. Então, tem até uma especialização em dor, que seria minha próxima especialização. Olha, seria ou será? Isso, tem uma especialização só de dor de pequenos animais. Mas a senhora vai fazer? Vou fazer, ainda vou fazer. Seria minha próxima. Mas assim, toda anestesia ela tem um certo risco anestésico, não tem como a gente zerar esse risco. Mas com um profissional capacitado, com exames preventivos, uma avaliação boa, esses riscos diminuem. E é fundamental a gente tratar a dor desse paciente, principalmente antes de algum procedimento, durante, se ele tiver algum pico de dor, e pós. Porque um paciente que tem uma dor constante, ele pode desenvolver uma dor crônica. Então, isso é difícil de tratar. Então, uma dor crônica, ele nunca vai ser zero, nunca vai zerar o grau de dor dele. Então, por isso que a gente tem que tratar antes, para não chegar a esse ponto. Na verdade, nós todos estamos preparados para a vida. Eu acho que muito pouca gente está preparado para a interrupção dela, né? E a medicina estuda para a vida, para gerar vida, para salvar vidas, né? E assim como eu acredito que todos vocês estão aí para nos auxiliar. Que Deus abençoe cada vez mais, proteja muito a mente, o coração e o trabalho de vocês. E que vocês nunca deixem de ser humanizados.
que eu sei que é muito difícil também, né? É muito difícil ali se manter ali, porque é uma questão muito científica, né? Mas que a humanidade, no sentido mais amplo da palavra, né, não saia de perto de vocês nem do coração de vocês, porque nós precisamos da ajuda de todos vocês. Foi um prazer conversar com a senhora. Muito bom saber que tem essa especialização, que a senhora está buscando a evolução e estudo para se dedicar mais aos nossos filhos e filhas, que são os nossos animais de estimação, são os nossos parentes mais próximos. Muitas das vezes, os únicos parentes de muitas pessoas. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe. Já estamos de volta e como vocês já podem perceber, inclusive vocês estão nos acompanhando aqui no programa, os primeiros 4 blocos já estavam pré-gravados aqui para exibir para vocês. Só que aconteceu um fato, aliás uma surpresa gigantesca para todo mundo, inclusive para mim. Eu vou dar uma notícia para vocês que eu nunca imaginava, né, que eu daria essa notícia em menos de 40 anos e que eu pudesse falar sobre isso aqui. Mas é um fato, né, e nós precisamos comunicar. Nós estamos aqui para fazer uma homenagem para Sandra Assis Maia, que nos deixou agora no último dia 27, que Deus recolheu essa nossa amiga, a colaboradora do programa Mega Profissionais, a empresária, a tricologista, a mãe, a avó, a irmã de fé e a minha amiga. Minha amiga. Nós conversávamos muito, né? E isso há mais de 12 anos. Tem mais de 12 anos, tem muitos anos isso. Eu nem lembro mais, né? Quando eu conheci a Sandra, quando eu conversei com Sandra. E depois, claro, fomos muito próximos, né? Por diversos momentos na vida, passando por diversas situações. E, né, Deus recolheu a Sandra Assis Maia. Inclusive, eu convidei o Eduardo de Souza, que está aqui nos estúdios, vocês já estão vendo ele aí, nosso diretor, que inclusive está um pouquinho ausente do vídeo aí aqui no programa com vocês, por causa da Covid, por causa de todo o protocolo, enfim, mas nunca distante do programa, que está sempre com a gente aqui. Espero que volte o mais rápido possível, né, Eduardo? E, infelizmente, né, não é um momento bom, não é um momento agradável para todos nós. Inclusive, eu preparei um texto maravilhoso para falar aqui com vocês, em respeito a Sandra, em respeito a vocês, porque tinha muita coisa para falar, né? Porque o tempo é muito curto e eu não quis deixar para um outro programa, como a produção havia sugerido. Não, deixa para na outra semana, que aí você faz com calma, você pode falar. Não, eu quero falar agora, né? Precisava falar agora. Então, o texto, eu até pedi agora, na hora que eu entrei, eu pedi, tira o TP, que é o teleprompter, né? Que mostra o texto, tira o TP, porque não vai no texto, não. Toda vez quando nós falamos da palavra de Deus aqui, tinha a Sandra ali, que sempre conversava comigo e me ajudava muito, né? Sobre como falar com Deus e falar sobre Deus. Nós chegávamos falando, não, vamos fazer uma oração antes. Antes de chegar à gravação, durante a semana, nós tínhamos reuniões de pauta, trabalhávamos o texto, elaborávamos, discutíamos, até eu conversava com Sandra, falava, Sandra, nós vamos fazer isso, ok, ótimo, tudo bem, vamos lá. Chegava na hora, no dia da gravação, no momento, nós orávamos antes e Deus revelava que era outro assunto. Deus revelava que era outro assunto e revelava para mim. E eu falei, Sandra, nós vamos ter que falar sobre isso. Deus me tocou para falar sobre isso. E agora? Nós nos preparamos. Na primeira vez, ela ficou um pouco insegura. Depois os anos foram passando e aquilo era sempre a gente prepara. Aí tinha até uma vez muito engraçada que a gente chegava, né? E
depois de muito, né, tudo a Sandra falou assim, agora não, agora nós realmente vamos seguir a pauta, vamos seguir direitinho, aquilo que foi reunido, eu quero tudo certinho. Falei, certo, a Sandra era muito Caxias, né? E principalmente quando falava da palavra de Deus, era mais Caxias ainda. Então ela falou, vamos seguir tudo certinho, exatamente como... Ok, Sandra, vamos fazer mesmo. Aí chegou no dia, no horário, nós oramos e Deus revelou. Aí eu só olhei para ela, ela falou, já sei, vamos seguir a palavra de Deus. E aí depois nunca mais a gente se preocupou mais com isso. É importante falar que na verdade ela já vinha preparada. Ela já vinha preparada para essa... Não seria um improviso, seria uma inspiração. Porque ela era uma mulher de Deus, é uma mulher de Deus. Que fica nas nossas memórias, né, toda aquela lembrança de tudo que ela apresentava e representava para a gente. Então aqui nos estúdios, ela era sinônimo mesmo de profissionalismo. Ela chegava pronta, bem vestida, ela tinha aquele prazer em mostrar uma boa figura, não só na aparência, mas enquanto pessoa. Tudo que ela falava era para edificar. Ela tinha essa alegria de viver. E isso foi um aprendizado, tanto para nós, quanto para todos aqueles que assistiam. Então eu quero agradecer a você pela oportunidade de estar na produção, de estar nos bastidores e conhecer pessoas tão fantásticas. E ela é uma das pessoas que eu levo para a minha vida como ensinamento. Engraçado você falar isso, né? Porque Sandra sempre falava, olha, você tem que se preocupar com o legado. Qual é o legado que você está deixando? Ela era muito preocupada com o legado, né? Eu acho que talvez, por a Sandra ter deixado um legado gigantesco, que eu não consigo conviver com a ideia que Sandra morreu. Sandra vai morrer nunca, nunca. A Sandra deixou o marido, que é o Marcelo, os filhos, né, que é o Maurício e a Ana Maria, e deixou o neto, o Arthur, a paixão da Sandra. Ela deixou um legado de mulher de Deus, de família, da preocupação com a família dela, de como manter aquela família, de educar os filhos, educar, não criar. Ela educava os filhos, educou muito bem. Os filhos estão casados, né? O Maurício tem o Arthur, sim. E a Ana Maria também está casada. Inclusive, eu fiz o casamento da Ana Maria como cerimonial, então era muito próximo, né? E, enfim, e ela deixou o legado profissional. A tricologista empenhada, estudava, pós-graduação, curso de especialização. Não parava de estudar, né? Nunca parou. Sim. E ela deixou esse legado gigantesco para a família. E o maior de todos, amiga de todos. Amizade, uma pessoa agradável em todos os momentos. Ela sabia, né? Sabia lidar com conversar. Todas as pessoas. Deixava ela um pouquinho na sala de espera, ela estava conversando com os convidados, com aqueles que viriam ser entrevistados. E orando. Né? Fora o apoio que ela me deu durante todos esses mais de 12, 13, não sei nem quantos anos mais. Com certeza. Mas foi um apoio eterno, que vai ser eterno, né? E que vai ficar conosco para sempre. É uma pena que o nosso tempo é muito curto, que não dá tempo para falarmos mais, né? Mas as imagens já falaram por si e vai ficar essa alegria sempre, né, com a Sandra, essa grande mulher, essa grande empresária, grande mãe, grande avó, apaixonada com o neto, né? Aliás, me acordou de madrugada para falar que o neto tinha ligado, porque eu tinha falado com ela, eu quero saber quando esse menino vai nascer. Ela me ligou à meia-noite, tanto, o menino nasceu, eu vi a foto do menino no vídeo, né? Aí eu fiquei tranquilo. Mas é isso, né, Eduardo? É sobre isso. E Sandra continua a sua história, continua o seu legado, com certeza, que será eterno para todos nós. Amém. Obrigado por você ter vindo aqui, Eduardo. Obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo para falarmos, porque ela gostava muito de você sabe muito bem disso. E nós tivemos uma experiência, né, eu, você e Sandra espiritual, que foi maravilhosa. E como não vir aqui para falar de alguém igual a Sandra? É verdade. Possível. É verdade. Obrigado, Eduardo, mais uma vez. E eu agradeço a todos vocês pela audiência sempre do programa. E fica aqui a nossa homenagem para Sandra Assis Maia, uma mulher que soube deixar um legado para todos nós, exemplo para todos nós. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Agora nós vamos fazer uma surpresa. O Prêmio Mega Profissionais sempre faz uma surpresa de última hora. Ninguém sabe, nem ela sabe também que ela vai receber essa homenagem. Aliás, quem será ela, né? Bom, vou dar uma dica. Ela está no nosso camarim.
mas ela não sabe que será homenageada nessa categoria. Convido ao palco Sandra Assis Maia. Ela é empresária, tricologista, está há mais de 30 anos no mercado, sempre trabalhando com amor e carinho e dedicação aos seus clientes. Eu escolhi pessoalmente essa homenageada, principalmente pela ética, pelo trabalho sério, perseverante, honesta e principalmente uma grande aliada. Nessas horas muito difíceis, Sandra Assis Maia colabora com informações e principalmente levando mais sobre Deus, não só na televisão, como também nas rádios, em redes sociais. Sandra sempre tem uma palavra positiva em homenagem ao nosso Deus, não é isso, Sandra? Estou um pouquinho, estou um pouquinho emocionado. Parabéns. E essa emoção... Bom, ao vivo, né? Pela primeira vez em 19 anos eu tinha que me emocionar alguma vez, né? Mas sempre representando o nosso Deus, merece todos os nossos aplausos.